Olá, gente, tudo bem? Bom, então na nossa aula de hoje nós vamos tratar a respeito da microbiologia do leite. O que nós vamos estudar aqui então? Nós vamos ver os principais micro-organismos, né, que acometem o leite com importância na qualidade, ou seja, aqueles micro-organismos que podem tanto provocar alterações ruins no leite, né, alterações que não são desejáveis, quanto alterações que são até benéficas, tá? Então, nós vamos ver os principais, quais são aqueles, né, que provocam aí alterações significantes para a qualidade do leite. Bom, quando a gente fala em qualidade do leite, né, a gente está se referindo ao quê? Aos parâmetros, né, de composição química e as suas características físico-químicas e microbiológicas, tá? Mas além disso, né, de uma forma objetiva, o que o leite de qualidade ele deve apresentar como característica, né? Olhando para a frase acima, né, que seria a manutenção dos seus parâmetros físico-químicos e as suas propriedades físico-químicas. Então, ele deverá apresentar sabor agradável, característico, alto valor nutritivo, ausência de agentes patogênicos e contaminantes. E aí, quando a gente fala de agentes patogênicos, estamos nos referindo a micro-organismos que podem provocar doenças para o consumidor e contaminantes que podem ser antibióticos, pesticidas, adição de água e sujidades. Ele também deverá ter reduzida contagem de células somáticas, né, que nós vamos comentar lá adiante, mas já adiantando, né, acho que vocês já sabem que a contagem de células somáticas está relacionada com a sanidade, com a saúde da glândula mamária, né? Uma glândula mamária com inflamação, com infecção, ela tende a eliminar leite com uma alta contagem de células somáticas. E uma baixa carga microbiana, né? O leite de qualidade tem que ter uma carga pequena de micro-organismos, indicando que seu processo de obtenção foi realizado dentro das condições higiênicas, tá? E quando a gente fala em micro-organismos do leite, tá, gente? Micro-organismos esse termo envolve não só bactérias, como fungos, vírus, protozoários, né? Só que para o leite, né, o principal grupo de micro-organismos que vai acometer o leite e que pode alterar sua qualidade são bactérias, principalmente, tá? Então, é delas, né, os principais grupos de bactérias que podem aí acometer o leite e provocar tanto alterações boas, né, quanto alterações ruins e indesejáveis. Bom, e aí, se a gente for pensar, né, por que será que o leite é tão vulnerável, né, à ação de micro-organismos? Então, ele é um excelente substrato para esses micro-organismos. Por quê? Porque ele tem atividade de água elevada, ele tem nutrientes para esses micro-organismos, né, obterem para se multiplicarem e sobreviverem. Então, ele é muito bom para os micro-organismos, né? E essas alterações físicas, químicas e também sensoriais, organolépticas, provocadas pela presença desses micro-organismos, como eu comentei com vocês no slide anterior, elas podem ser boas ou elas podem ser ruins, tá? E aí nós podemos dividir os micro-organismos do leite em benéficos, que são aqueles que vão provocar alterações na composição físico-química do leite e nas suas propriedades, que são desejáveis pela indústria na elaboração de derivados como queijo, iogurtes, né? Que aí a gente vai ver que são processos fermentativos
Os micro-organismos podem ser classificados como patogênicos, que são aqueles que podem provocar doenças, né, no seu consumidor. Os deteriorantes, que são aqueles que não são bons nem patogênicos, mas alteram as características do leite e seus derivados. E os saprófitos são aqueles grupos de micro-organismos, tá, gente, que estão presentes no leite e que não vão provocar nem condições, nem características boas e nem ruins. Eles vão viver ali ao acaso, não provocando nenhuma interferência, intercorrência, ok? E quando a gente fala de microbiologia do leite, tá? É importante que a gente tenha em mente, pessoal, que o leite, mesmo procedente de animais saudáveis, ele sempre vai ter uma quantidade de micro-organismos que é considerada meio que natural, tá? E essa faixa, essa contagem microbiana, que é considerada natural, ela varia de 100 a 10 mil unidades formadoras de colônia por ml de leite, tá? E da onde vem essa carga microbiana, né, do leite? Do interior do úbere, né, o canal do teto, o exterior do úbere, dos equipamentos e utensílios utilizados na ordenha, tá, para o transporte do leite, a qualidade da água usada para a limpeza dos equipamentos de ordenha, latões e também para lavar os tetos dos animais, né? Então, todos esses itens, né, juntamente aí com a temperatura inadequada de armazenamento do leite, pode levar uma proliferação microbiana anormal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O leite, quando ele sai da glândula mamária, mesmo de animais saudáveis, ele já sai com uma carga microbiana considerada natural. E ao decorrer aí das fases de processamento, né, da cadeia produtiva do leite, por onde ele vai passando, ele vai então adquirindo mais micro-organismos, certo? E aí, se esse leite, carregando esses micro-organismos, ele for armazenado numa temperatura de refrigeração inadequada, o que vai acontecer com essa taxa microbiana natural? Ela tende a se elevar bastante, tá? E aí isso vai fugir daquilo que é considerado normal, tá? Então, olha só, se a gente olhar essa figura aqui, né? Então, nós temos um animal sendo ordenhado, ele está extremamente sujo, né? Tanto os membros posteriores, quanto o próprio úbere, quanto o próprio equipamento de ordenha, né? Então, o que vocês acham? Que esse leite que vai sair dessa glândula, ele já vai carregar uma carga microbiana alta, elevada? Sim, né? Então, eu posso minimizar essa carga microbiana aqui nessa fase? Posso, como? Animais limpos, né? Ordenhadeira limpa. Então, aqui, né, precisa o quê? Algum manejo para melhorar, né, a higiene desses animais que estão sendo ordenhados, né? A forma de confinamento desse animal, o local onde ele está ficando, deverá ser analisado e modificado, tá? Bom, e aí então as bactérias que podem estar ali acometendo o leite, elas são classificadas, como eu comentei com vocês, de acordo com a temperatura ótima de desenvolvimento. Então, nós temos as psicrófilas, que se desenvolvem de 0 a 15 graus, mesófilas de 20 a 40, termófilas de 44 a 55, psicrotróficas, que conseguem se desenvolver a temperaturas menores do que 7, termodúricas, que são aquelas que resistem a processos de pasteurização, tá? Então, essa é a classificação dos micro-organismos de acordo com a sua temperatura ótima de crescimento. Bom, da onde vem, então,
os micro-organismos presentes no leite? Eles podem vir de diferentes locais, fontes, tá? Como, por exemplo, esporos bacterianos, que é aquela forma de resistência que as bactérias adquirem no meio ambiente, né? Eles podem estar no solo, no ar, na cama, no silo, tá? Então, eles podem estar presentes nesses locais e, dependendo do manejo higiênico para obtenção daquele leite, chegar a contaminar o leite. Coliformes, esterco, água, os micrococos, pelos, ar, bactérias psicrotróficas na cama, forragem, na água, bactérias láticas em alimentos verdes, pastagem, patógenos, são aqueles micro-organismos que podem, né, provocar doenças no próprio homem, no próprio ordenhador, né, exemplo, tuberculose, e nos animais, tá? Então, essas são as principais fontes de micro-organismos que podem vir a contaminar o leite. Então, aqui são os grupos de micro-organismos mais presentes aí do leite, o grupo dos micrococos, dos estreptococos, bactérias gram-negativas e gram-positivas, tá? Então, na verdade, a gente tem um grupo muito grande de micro-organismos que podem, né, de bactérias que podem estar contaminando aí o leite, né? Bom, e aí quais são as estratégias para a gente diminuir essa contaminação externa, né? A gente viu que os micro-organismos, então, estão principalmente localizados no meio ambiente. Então, as estratégias principais, todos os equipamentos de ordenha devem ser devidamente higienizados, seguindo os protocolos, né, das legislações. Pensar que a temperatura do leite, quando ele acaba de sair da glândula mamária, é uma temperatura ambiente, né, uma temperatura acima da temperatura ambiente de 37 a 38 graus. Que é uma temperatura que favorece muito o desenvolvimento de bactérias mesófilas, tá? Então, uma estratégia que é adotada, né, e é preconizada é a rápida refrigeração do leite, assim que ele sai da glândula mamária, né, em tanques de refrigeração a temperatura abaixo de 8 graus, porque aí, então, eu inibo o desenvolvimento dessas bactérias mesófilas, tá? Só que essa condição de refrigeração, ela salvou os produtores, né, de a contaminação e multiplicação de bactérias mesófilas lá no leite, certo? Só que a temperatura de resfriamento, desculpa, né, abaixo de 8 graus, ela tem que ser bem rigorosa. Por quê? Porque a gente tem que pensar que existe um outro grupo de bactérias, que são as psicrotróficas, que conseguem se multiplicar a temperatura de 8 a 10 graus, tá? Então, a gente precisa manter esse leite refrigerado a temperaturas abaixo de 8 graus, para eu não, né, provocar o desenvolvimento de bactérias psicrotróficas, tá? Então, olha só, os grupos microbianos mais importantes que acometem leite e derivados: bactérias láticas, bactérias esporuladas, bactérias de origem fecal, bactérias psicrotróficas e os micro-organismos patogênicos. Sendo que as bactérias láticas, esporuladas e as de origem fecal, tá, gente? Elas pertencem ao grupo das bactérias mesófilas, tá? Que são aquelas que têm uma temperatura ótima de desenvolvimento em torno ali de 35, 38 graus, que seria a temperatura meio que ambiente, tá? Bom, vamos falar das bactérias láticas. Então, é um grupo de bactérias que se desenvolvem a temperatura de 20 a 30 graus,
Então, são bactérias mesófilas. E a ação das bactérias mesófilas, tá, gente? Que seria desse grupo das lácticas, ela pode ser tanto boa para o leite, usada até para fazer derivados, quanto deteriorantes, provocar alterações ruins. Então, as modificações que essas bactérias, que esse grupo pode causar, né, no leite, que são consideradas benéficas, seria a acidificação e a coagulação do leite. Essas duas modificações, tá, gente? Ela é muito usada para produzir derivados lácteos, como coalhadas, queijos e iogurtes, que a gente vai comentar, né, nas próximas aulas. E aí as principais, né, culturas lácticas, elas podem ser, então, produtoras de ácido lático, que são as utilizadas para fazer os produtos, né, fermentados, iogurtes, queijos. As produtoras de aroma, né, usadas também para queijo. As produtoras de gás, as proteolíticas e as lipolíticas, certo? Então, as bactérias lácticas são grupos de micro-organismos que envolvem bactérias que se desenvolvem a temperaturas de 20 a 30 graus, sendo estas mesófilas, tá? E a sua ação pode ser, no leite, né, pode ser tanto boa quanto ruim, tá? E as alterações boas, benéficas, que esse grupo de bactérias podem provocar no leite, são muito utilizadas para a produção de derivados como iogurtes, queijos, coalhadas, certo? E esse grupo de bactérias láticas benéficas podem ser produtoras de ácido lático, de aromas, de gás, podem ser proteolíticas ou podem ser lipolíticas, ok? Então, olha lá, as produtoras de ácido, então elas são usadas para todos os produtos fermentados. E como que é a ação dessas bactérias láticas? Essas bactérias, gente, elas vão utilizar, as produtoras de ácido, né? Elas vão utilizar como substrato principal do leite a lactose e elas vão clivar, elas vão quebrar a lactose e produzir ácido lático, tá? E aí isso vai derrubar o pH do leite, né? O que vai provocar a sua coagulação. E esse processo é desejável para produção de queijo, por exemplo, né? Nós vamos ver lá na frente, quando a gente for falar da tecnologia de produção de queijo. Então, essa é a principal ação dessas bactérias produtoras de ácido. Quais são os principais grupos? Streptococcus lactis, cremosis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, casei e lactis. Então, esses são os principais grupos de bactérias láticas produtoras de ácido utilizadas aí para a produção de derivados a partir dessa acidificação e coagulação do leite. Bactérias esporuladas, outro grupo de bactérias que podem estar ali contaminando o leite, tá? O que são as bactérias esporuladas? São aqueles grupos de bactérias que em meio ambiente, elas criam esporos, que é como se fosse uma capinha protetora, né? Para que elas possam resistir às condições adversas do meio ambiente, tá? Para o leite, existem dois gêneros de importância, o Bacillus e o Clostridium, tá? Eles são importantes principalmente para leites UHT e para queijos, tanto de massa dura como semidura. Então, olha lá, o que vai acontecer? Se a temperatura, por exemplo, utilizada para o leite UHT, ela não for aplicada de maneira adequada, né, em um leite que tem esporos, né, de bacilos ou clostridium, o que pode acontecer? Esses esporos vão sobreviver, tá? E posteriormente, depois, né, esses esporos eles voltam à sua forma vegetativa, começam a se multiplicar
E aí, então, provocam alterações indesejáveis no leite, tá? Para o leite UHT, o gênero e espécie mais importantes são envolvidos em alterações é o Bacillus cereus, tá? Então, ele produz enterotoxinas que podem ser prejudiciais para a saúde dos consumidores e também provocam alterações nos componentes do leite. E para queijos, tá, gente? O gênero mais importante são os Clostridiums, tá? Então, o que vai acontecendo neste caso? Se a pasteurização não for adequada, né? Os esporos de Clostridium, eles resistem, eles permanecem. E durante o processo de maturação desses queijos, né? Que eles ficam lá maturando em condições de baixo oxigênio, isso favorece o desenvolvimento dessas formas esporuladas para formas vegetativas, né? E aí a multiplicação dessas formas vegetativas promovem a formação de gases que vai provocar o que nós chamamos de estufamento dos queijos. Então, olha só, esse queijo aqui que nós estamos vendo nessa figura, a gente nota que ele tá bem abaulado, né? Ele tá bem estufado. E esse estufamento, ele não é desejável, tá? E ele é provocado, então, pela formação de gases devido à multiplicação, principalmente desse grupo de micro-organismos, ok? As bactérias psicrotróficas são grupos de bactérias encontradas em água, solo, plantas e animais, ou seja, está aí dispersa em todos os locais, né? E elas têm a característica de se desenvolver em temperaturas baixas, tá? Iguais ou menores que 7. Então, é aquele grupinho lá que eu falei para vocês que a gente tem que tomar cuidado com a temperatura de armazenamento e refrigeração do leite após a ordenha, né? Por isso que é importante que ele fique armazenado a temperatura de 4 graus. Então, olha lá, elas predominam no leite em situações onde eu tenho o quê? Deficiência na higiene da ordenha, na água utilizada, uma água de má qualidade, né? E um resfriamento inadequado. A aplicação do frio, né, acarretou o desenvolvimento dessas bactérias, como eu falei para vocês. Então, antes a preocupação do produtor era as bactérias mesófilas, né? E aí criou-se, então, o processo de refrigeração do leite. Porém, com esse processo, surgiu este outro problema, que são as bactérias psicrotróficas. Por quê? Porque se essa refrigeração não for aplicada de maneira adequada, ela provoca o desenvolvimento deste grupo aqui de bactérias psicrotróficas, tá? E são grupos de bactérias que vão produzir enzimas, como nós vamos falar no próximo slide, que provocam alterações indesejadas aí no leite. Então, olha só, a maioria das bactérias psicrotróficas, elas vão ser bastonetes, gram-negativas, tá? Elas são sensíveis ao aquecimento. Então, elas não vão estar presentes no leite pasteurizado, no leite UHT, só que tem um agravante. Elas não sobrevivem às temperaturas de pasteurização e ultra alta temperatura. Só que as enzimas produzidas por elas, tá, são termorresistentes, ou seja, sobrevivem, e estas irão provocar alterações negativas no leite, tá? As espécies gram-positivas já são termorresistentes, tá? Então, elas em si provocam as alterações no leite, tá? E aí, gente, dentro dos estudos que estão sendo realizados, né, para ver aí essas bactérias psicrotróficas, o principal grupo, né, o principal gênero é as pseudomonas, tá? Que acometem aí o leite. Então, essas bactérias, né, do gênero pseudomonas, que são bactérias psicrotróficas, elas geralmente são sensíveis
a altas temperaturas, né? Então a pasteurização, o HT, mata esse grupo. Só que as enzimas produzidas por elas são termorresistentes, então vão permanecer mesmo após pasteurização, tratamento UHT, e elas vão provocar alterações nas propriedades, nas características físico-químicas do leite. As enzimas, gente, são proteases e lipases, tá? Então, olha lá, as proteases são aquelas enzimas que vão agir sobre a proteína do leite, tá? Principalmente na caseína, provocando coagulação, certo? Então, olha lá, vai provocar a hidrólise da capa caseína, causando, então, a coagulação do leite, tá? E essa degradação da capa caseína também provoca o que a gente chama de gelatinização do leite UHT. Sabe quando a gente abre a caixinha do leite UHT, despeja, por exemplo, numa leiteira? No fundinho da caixinha, a gente vê uma porção de leite meio com uma consistência gelatinosa. Essa gelatinização é provocada principalmente por ação dessas enzimas produzidas por bactérias psicrotróficas, tá? E a lipase, que é a outra enzima produzida por psicrotróficas, pseudomonas, ela também é resistente às temperaturas de pasteurização UHT, e elas vão provocar alterações na porção lipídica do leite. Então, vão alterar, vão degradar os ácidos graxos, a gordura do leite. E isso vai provocar o aparecimento de odores desagradáveis, tanto no leite quanto em derivados, que é o que nós chamamos de rancificação, né? Aquele cheiro ranço, né? Pela degradação da gordura. Então, gente, essas enzimas, elas têm muita importância sobre a qualidade do leite e o prazo de validade desse leite e dos seus derivados também. Então, esse grupo de bactérias é muito importante, tá? E aí, como que a gente pode evitar as bactérias psicrotróficas? Obtendo um leite de forma higiênica, tudo aquilo que a gente falou lá no pré-beneficiamento, né, e beneficiamento do leite. Refrigeração imediata após a ordenha, a temperaturas de 4 ou menores. Manutenção dessa temperatura, né, até o beneficiamento do leite. Limpeza e esterilização dos equipamentos, tomar muito cuidado com a qualidade da água utilizada, que é muito importante. Bactérias de origem fecal. Se eu tenho um leite com elevado número de bactérias de origem fecal, o que indica isso, gente? Indica que esse leite ele foi, né, extraído de forma, em condições muito precárias de higiene, certo? Então, esses coliformes, eles são grupos de bactérias capazes de utilizar a lactose, né, metabolizar a lactose do leite, produzindo como substâncias ácidos láticos e CO2, tá? O ácido lático produzido, ele vai promover o aumento da acidez do leite. Por isso, gente, que quando a gente fala que o leite ele tá muito ácido, ele tem uma acidez elevada, isso é indicativo de alta contagem bacteriana, né? Que pode ser por bactérias de origem fecal, tá? E o CO2 produzido por esse grupo, ele vai ter bastante importância para queijos, porque a gente vai ver que vai promover o estufamento precoce de queijos, tá? O processo de refrigeração, ele inibe a multiplicação desse grupo de bactérias. E aí, os coliformes, então, no caso dos queijos, né, quando eles se proliferam ali nos primeiros dias de maturação do queijo, esse CO2 ele vai ficar retido ali na massa e pode provocar o aparecimento de pequenos buraquinhos ali no queijo, tá? Então, aqueles buraquinhos que a gente geralmente encontra em queijo, por exemplo, queijo Minas, que a gente compra daquela mulher que faz ali dentro de casa, aquele queijo bem caseiro, pode ser que aqueles buraquinhos seja
provocados por um número elevado de bactérias de origem fecal ali naquele leite utilizado para a produção desse queijo, tá? E aí, se o número de coliformes for muito grande, tá, gente? O gás produzido, o CO2 produzido ali, vai promover o que eu falei para vocês no slide anterior, que é o estufamento precoce de queijos, tá? E aí, o que vai acontecer? Com o avanço do processo de maturação, né? Porque o que é a maturação do queijo, gente? Eles ficam armazenados em locais com temperatura, concentração de oxigênio, né? Dentro dos limites estabelecidos. Para quê? Para que os próprios componentes do leite, juntamente com bactérias benéficas, possam provocar reações bioquímicas ali, reações químicas, e alterar positivamente o gosto, o cheiro do queijo. Isso é o processo de maturação, tá? Então, com o avanço da maturação, o pH do queijo diminui. E isso vai desfavorecer o desenvolvimento de bactérias de origem fecal, em torno aí de 2 a 3 meses de maturação. Então, aí neste caso, mesmo que aquele leite usado para fazer aquele queijo tinha uma carga microbiana de origem fecal elevado, depois de 2, 3 meses de maturação, esses níveis caem, né? Eles ficam baixos. Por quê? Por conta do pH do queijo que diminui com a maturação, tá? Bom, algumas cepas de bactérias fecais, como por exemplo a Escherichia coli enteropatogênica, elas podem, né, provocar problemas de saúde, né, nos consumidores, tá? Então podem ser cepas patogênicas. Só que o bom é que esse grupo é eliminado por pasteurização, né? E existem bactérias láticas de origem fecal não fermentadoras de lactose, como é o caso da salmonela, que também é patogênica, mas que também é destruída pela pasteurização. Então, existem 2 gêneros de bactérias de origem fecal que são patogênicas, né? Que é a Escherichia coli enteropatogênica e a salmonela. Porém, são grupos exterminados por pasteurização, né? Como a gente comentou, a pasteurização tem como objetivo eliminar toda a flora bacteriana patogênica, tá? E aí, falando de micro-organismos patogênicos, né? Então, são aqueles que podem, né, representar riscos à saúde pública, né, à saúde da população. E como a gente tem os mecanismos de pasteurização, refrigeração, isto vai acontecer com o consumo de leite cru, tá, gente? Porque o leite pasteurizado, como nós vimos, ele elimina os micro-organismos patogênicos, tá? Então, o leite cru ele pode transmitir doenças como tuberculose, brucelose, que são as 2 principais, difteria, febre Q e uma série de gastroenterites, tá? Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. O leite cru, tá? Que é aquele que não é processado, que não é beneficiado por pasteurização, por ultra alta temperatura, se consumido, pode sim provocar doença, ok? E aí, olha lá, os principais agentes emergentes, né, que podem ser transmitidos pelo consumo de leite cru, nós temos a Listeria monocitogênese, que é um grupo de bactérias, tá, gente, extremamente resistente, principalmente, né, é um problema para a indústria, para limpeza, desinfecção. Yersinia enterocolítica, Campylobacter jejuni, a E. coli enteropatogênica, a E. coli O157H7, a E. coli O27H2, enterotoxigênica e Streptococcus. Então, são grupos, né, de bactérias que podem ser, então,
passadas através do consumo de leite cru, tá? Nós não temos, né, surtos e nem problemas com isso por conta de que o leite não é consumido cru, né? A gente consegue, então, eliminar tudo isso uma vez que a gente aplica a pasteurização, tá? E aí, para terminarmos, tá, gente, nós vamos falar das células somáticas. As células somáticas, elas não são micro-organismos, tá, gente? O que são as células somáticas que vão estar presentes no leite? Células somáticas, elas vão ser células de descamação do epitélio da glândula mamária, juntamente com células de defesa, tá? E essas células somáticas, elas têm muita importância para avaliar a qualidade do leite. Por quê? Porque elas vão dar parâmetros para que a gente possa avaliar o estado sanitário da glândula mamária. Por quê? Porque se a gente tiver, né, um leite com uma contagem de células somáticas elevado, tá, é indicativo de que essa glândula mamária esteja passando por um processo inflamatório. E esse processo inflamatório provocado principalmente por infecção bacteriana, por invasão de micro-organismos naquela glândula mamária, tá? Então, na verdade, as células somáticas não são bactérias, tá? Mas é indicativo de que existe ali naquela glândula a presença de bactérias que estão provocando processos inflamatórios, tá? Então, além de indicar a saúde da glândula mamária, né, as células somáticas, ter um papel importante na imunidade da glândula contra a mastite, que é a inflamação da glândula mamária, tá? Então, quando aquela glândula apresentar mastite, que é a inflamação, essa inflamação provavelmente, na maioria dos casos, é provocada pela invasão de micro-organismos, tá? E aí, então, a gente vai ter uma superprodução e eliminação naquela glândula de células somáticas, que é células de descamação do epitélio da glândula, juntamente com células de defesa. Então, se isso é aumentado no leite, é indicativo de uma possível inflamação, tá? Bom, então, uma das principais mudanças que a mastite causa no leite, como eu falei para vocês, é o aumento das células somáticas. E aí, gente, é preconizado que até 200 mil células por ml de leite é considerado normal. Por quê? Porque eu vou ter naturalmente uma descamação do epitélio da glândula mamária, né? E presença de um número normal de células de defesa, tá? Se este número passar de 200 mil, aí, né, é indicativo de mastite, tá? E a gente tem que pensar que esse parâmetro é importante porque a mastite ela provoca inúmeras perdas econômicas, muitos prejuízos para o produtor. Então, é um parâmetro muito importante a ser avaliado, tá? Então, em resumo, células somáticas não é micro-organismo, né? O que são as células somáticas? São células de descamação no epitélio da glândula mamária, juntamente com células de defesa. O número dentro do esperado, até 200 mil células somáticas, é normal, tá? Passando disso, é indicativo de inflamação, infecção da glândula mamária, que é acometido principalmente por entrada de micro-organismos naquela glândula, ok? Bom, gente, então com isso nós encerramos, né, este tópico, que seriam os principais micro-organismos presentes no leite, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima aula.